esta é a primeira aula do curso de Terapia Sujoc, por isso é com muito prazer que te dou as boas-vindas. E vamos iniciar a aula fazendo, em primeiro lugar, um breve resumo dos tópicos que vão ser desenvolvidos. O que é que iremos considerar? Em primeiro lugar, como é óbvio, perceberemos o que é isto da terapia Sujoc. Também o que é que significa o seu nome, inclusivamente como é que podemos introduzir a terapia Sujoc no contexto da acupuntura chinesa e da medicina tradicional chinesa, quais são os seus principais benefícios e vantagens, mas também o que a diferencia da medicina oriental, mas mais especificamente da acupuntura chinesa e da medicina tradicional chinesa. Também iremos desenvolver um tema muito interessante. Vamos ver o que são microsistemas e como é que são os microsistemas na terapia Sujoc. Também falaremos dos sistemas de correspondência e, por fim, terminaremos a aula com um aspecto muito interessante, que é a estimulação natural dos sistemas de correspondência. Algo que acontece inclusivamente no nosso dia-a-dia, sem que muitas vezes nos apercebamos disso. Mas então, iremos começar pelo primeiro tópico, que é, no fundo, a base, não é? O que é terapia Sujoc? Tu já ouviste falar no grupo, já ouviste falar também na apresentação, no vídeo, nas informações que foram divulgadas quando foi publicitado o curso, mas vamos tentar perceber concretamente o que é, como surgiu. Repara, quando olhamos para o nome terapia, nós já sabemos que uma terapia é sempre uma forma de tratamento, não é? Só que depois é uma terapia Sujoc. Em alguns sítios poderás encontrar Sujoc, como está aqui, com os dois, o Su e o Joc juntos, mas também podes encontrar na net algumas referências a Sujoc com Sujoc, duas palavras separadas. Porquê? Vamos tentar entender. Em primeiro lugar, quando começou? De onde vem a terapia Sujoc? É muito interessante porque, apesar de fazer parte realmente desta visão oriental da saúde, que normalmente nós atribuímos assim a uma medicina bastante antiga, ainda assim a terapia Sujoc, ela só surgiu em 1986 e foi criada na Coreia por um médico coreano, que é o Dr. Park Jae-woo. E realmente, apesar de existir há relativamente pouco tempo, principalmente quando comparada com todas as outras formas de terapia dentro da medicina oriental, ainda assim é uma terapia que rapidamente se começou a espalhar pelo mundo, não só o oriental, como também o ocidental, e a conquistar cada vez mais adeptos e até mesmo a ser aplicada de formas diversas, não só mesmo por quem já esteja a exercer medicina, como até por outras pessoas fascinadas pela terapia. E ao longo deste curso tu vais entender porquê. Agora, em relação ao nome, porquê a terapia Sujoc? Olha, é muito interessante, porque em coreano, Su significa mão e Joc significa pé. E só olhando para isto, nós já ficamos com uma ideia clara do que é a terapia Sujoc, não é? Porque basicamente podemos dizer que é a terapia aplicada na mão e no pé. Ok? Basicamente é isto. Agora, podes dizer assim, ok, é uma terapia aplicada na mão e no pé, mas como, não é? Aplicada de que forma? Em primeiro lugar, é importante tu perceberes que esta é uma terapia cujo método se baseia no impacto em certos pontos biologicamente ativos nas mãos e nos pés. Olha, é muito interessante este aspecto. Não é a mão e o pé por si só, não. Ela vai atuar em pontos biologicamente ativos. Quando nós falamos de algo biológico, biovida, não é? Então, há pontos biologicamente ativos nas mãos e nos pés
que a terapia Sujoc, na sua aplicação, vai estimular, vai criar algum tipo de impacto ou de influência nesses pontos. E é assim que consegue os seus resultados. Estamos a começar a ficar aqui com uma ideia do que é a terapia Sujoc, certo? Mas vamos continuar. Agora, no que toca à filosofia. Na verdade, a Sujoc é baseada na visão do corpo humano como estrutura de energia unificada, onde todos os processos estão interligados. Isto é um aspecto extraordinariamente importante, porque para a medicina oriental, tudo no corpo está interligado. Não há como haver uma separação. Eu já te vou explicar mais em detalhes o que é que isto verdadeiramente quer dizer, mas repara que a questão aqui é mesmo esta, é que eles veem a corpo como uma estrutura energética unificada. E ainda diz o seguinte: acredita-se que a doença seja causada por uma alteração do equilíbrio energético do corpo, sendo a manifestação da doença no nível físico apenas um sintoma. Ou seja, por outras palavras, sempre que há uma doença, sempre que há um desequilíbrio, sempre que há uma disfunção, a causa disso, na visão da medicina oriental, é sempre um bloqueio energético. Já vais entender porquê, está bem? E por isso, para que o tratamento seja eficaz, é necessário direcionar o efeito curativo diretamente para o ponto onde a energia sofreu alteração, o que faz todo o sentido, não é? É porque se de facto foi o bloqueio energético que deu origem à doença, para que haja realmente a cura, o tratamento eficaz da doença, é preciso retirar o bloqueio, não é? E resolver a questão do bloqueio energético. Mas deixa-me explicar-te agora, em termos muito simples, o que, basicamente, no que é que difere, em termos muito práticos, a visão da medicina oriental, da medicina ocidental e especialmente da medicina ocidental convencional, e até mesmo como é que a medicina natural, aqui na parte ocidental, fica no meio disto tudo, ok? Vamos ver se tu consegues entender assim. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui a visão da medicina oriental. Oi? Certo? E agora vamos colocar aqui a medicina ocidental. E atenção, nós vamos colocar a medicina ocidental convencional ou alopática, ok? Convencional. Ok. Então, se nós pensarmos na questão de como é que estas duas medicinas encaram a saúde, nós veremos assim. A medicina ocidental convencional vê o ser humano, retratado aqui, em que existem várias peças dentro do sistema do próprio ser humano, ok? E então temos o sistema nervoso, temos o sistema muscular, o sistema endócrino, o sistema digestivo, o sistema urinário e assim sucessivamente. E o que é que acontece quando há algum distúrbio, alguma disfunção em algum destes sistemas? É muito simples. Pega-se nesta parte e manda-se para o especialista. Se estamos a falar do sistema nervoso, vai para o neurologista. Se estamos a falar do sistema urinário, vai para o urologista. Se estamos a falar do sistema articular, vai para o reumatologista e assim sucessivamente. Ou seja, o ser humano é visto como um conjunto de peças, basicamente. É que quando alguma peça não está a funcionar corretamente, não há problema, pega-se naquela peça, manda-se arranjar a peça, independentemente das outras. E o que é que acontece muitas vezes no meio disto? Para se tentar resolver o problema num fígado, ou melhor ainda, vamos fazer um exemplo melhor, para se tentar resolver um problema num pulmão, vai-se prejudicar um fígado.
ok? Porque não há esta visão de unidade. Como é que a medicina oriental vê, e aqui eu vou fazer mais, ainda vou criar um terceiro campo. Vejam se conseguem seguir a minha linha de raciocínio. Eu agora vou colocar aqui a medicina natural, independentemente de ser também ocidental, mas é a medicina natural. Como é que a medicina natural encara o ser humano? A medicina natural não, vamos lá pôr aqui o homem, a medicina natural não ignora o funcionamento do corpo humano. Ela sabe perfeitamente que é verdade, existem vários sistemas no corpo humano. Não há dúvidas absolutamente nenhumas disso, ok? Estão cá todos. E nós sabemos a importância do sistema nervoso, do sistema digestivo, do sistema endócrino, mas encaramos isso tudo segundo uma visão holística, em que, vou buscar aqui uma outra cor, em que todas as partes estão ligadas entre si. Aqui, deixa eu ver se eu não me esqueço de nenhuma. Ok? E, olha, se eu me esquecer aqui de algum tracinho, eu acho que vocês já perceberam a ideia. Portanto, todas as partes estão ligadas entre si e todas elas funcionam em harmonia, em interação, mas estão ligadas entre si e estão ligadas com o todo que é o organismo, que é o ser humano, ok? Isto é o mesmo que dizer que não há como separar o ser humano em parte emocional, parte física, parte espiritual, parte mental. Não, não há, ele não pode ser separado, ele é um todo, ele não é, ele é indivisível, ele não pode ser separado. Até porque, reparem, a questão é esta: se há, por exemplo, um problema a nível do intestino, é muito natural que tu venhas a desenvolver uma depressão. Mas espera, o intestino está numa região anatómica, não é? E a depressão normalmente está associada ao sistema nervoso que nós associamos ao cérebro. Então, mas se estão em regiões diferentes, se fazem parte de sistemas diferentes, intestino, sistema digestivo, não é? Sistema nervoso é outro sistema completamente diferente. Pois, mas as duas coisas estão interligadas. E quando o intestino não funciona bem, o sistema nervoso não funciona bem. E a parte mais interessante é que se tu tens um problema no intestino, vai originar um problema do sistema nervoso. O sistema nervoso está interligado com todos os outros sistemas, células e órgãos do corpo. Então vais ter problemas a nível de todo o corpo. Lá está. A tal visão holística, uníssona, ok? Então esta é a visão da medicina natural. E agora tu perguntas-me, está bem, então como é que a medicina oriental se encaixa nisto tudo? A medicina oriental concorda com esta visão, mas encara de uma perspectiva diferente. Repara, para a medicina oriental, tudo isto funciona assim, mas numa base energética. O que é muito interessante, mas antes de eu explicar, deixa-me fazer aqui uma pausa para deixar bem claro um aspecto. Quando estamos a falar em parte energética, não estamos de todo a falar de algo religioso. Temos que ter uma mente aberta, temos que encarar as coisas de uma forma diferente do que era encarada há 100 ou 200 anos atrás. Há 100 ou 200 anos atrás, se havia qualquer coisa que não pudesse ser vista, palpável, algo material, algo da matéria, pronto, já era considerado algo relacionado ou com a religião, ou com o oculto, ou com o espiritismo. Não tem nada a ver com isso. Estamos a falar de energia, ok? Nós somos energia. Aliás, olha, o que é que acontece, por exemplo, quando passas uma peça de roupa de lã na tua pele? Os pelos iriçam, não é? Porquê? Energia estática. Okay? Quando nos dias de trovoada vais tentar pentear o teu cabelo e ele levanta todo, o que é isso? Eletricidade estática. Okay? Eletricidade o que é? Energia. Vamos lá raciocinar. Tudo é feito de átomos. Desde uma garrafa, a própria água,
marcador, que não tenho aqui nenhum agora à mão, o que quer que seja, não é? A própria mesa, não é? Tudo é feito de átomos e os átomos contêm protões e eletrões. Então tudo é feito de energia, não é? Existe energia em tudo. Aliás, pensa comigo. Neste momento, quando nós ouvimos falar em medicina quântica, o que é medicina quântica? É uma medicina que quantifica. Quantifica o quê? Quantifica o padrão vibracional, o padrão energético, que tem como base o quê? Os tais átomos, os tais protões, eletrões, neutrões, que são, no fundo, a base de toda a matéria, de todos os órgãos, de todas as células. Ok? Então, o nosso corpo é energia. E o que é giro é que, por exemplo, eu nas minhas consultas utilizo estes equipamentos para fazer a avaliação do estado vibracional e energético de cada célula, de cada órgão, de cada sistema. Pensa assim, neste momento já existem mesmo padrões estabelecidos, em que, por exemplo, um fígado deveria funcionar com um determinado padrão vibracional. Até porque, vamos pensar, se estamos a falar em energia, não é? Deixa-me tentar ainda simplificar um bocadinho mais para ver se tu chegas lá. Se estamos a falar em energia, melhor ainda, se estamos a falar em átomos, não é? E os átomos com os protões, com os eletrões, com tudo aquilo, estamos a falar, os átomos, os eletrões nos átomos estão quietinhos, sossegadinhos lá no canto deles. Não, eles estão em constante movimentação. Portanto, se estão em constante movimentação, há vibração. Não há como não haver, não há energia se não houver movimentação, vibração, não há como. Aliás, tu estás aí a assistir à aula neste momento e estás quietinho no teu canto, se calhar sentado aí na tua poltrona, à frente do PC ou do telemóvel, estás em contacto direto com a imensa energia. A própria terra debaixo dos teus pés está a movimentar-se. Tu é que não sentes, mas ela está a movimentar-se. As nossas células é exatamente a mesma coisa. Não te passe pela cabeça que as células estão aí sossegadinhas, quietinhas, naquela de, ai, deixa-me ficar. Não, elas estão em constante movimentação. Tudo está em constante movimentação barra vibração. Ok? Então, neste momento, existem estudos em que simplesmente o que é que fizeram? Descobriram o padrão vibracional normal, saudável, de determinado órgão, de determinado sistema. Okay? Então, neste momento, sabe-se, por exemplo, que um fígado, para funcionar de uma forma saudável, deve ter um determinado patamar, um determinado nível vibracional. Se ele está a funcionar acima ou abaixo, está doente. E então teremos aqui uma doença por excesso de energia ou carência de energia. Medicina oriental. O que é giro é que nós estamos a chegar a estas conclusões agora, em pleno século XXI. Mas a medicina oriental já defendia estas ideias há muito, muito, muito tempo. Nós hoje só estamos a comprovar aquilo que eles já diziam. Ok? Então é esta a visão da medicina oriental e também cada vez mais da medicina natural, onde nós vamos percebendo que há de facto aqui uma questão energética fundamental, porque quando, pensa comigo, vamos ver isto numa outra perspectiva, estamos a falar de tudo no nosso corpo ser feito, constituído, formado por átomos. Não tens dúvidas disso, certo? Os átomos, todos eles têm que ter forçosamente os prótons, os eletrões, os neutrões, certo? E só há realmente vida, só há vida porque há trocas entre os átomos, não deixa de haver vida, certo? Ok. Agora vamos ver isto numa outra perspectiva. Vamos falar nisto agora no que toca, por exemplo, às emoções, que é outra coisa que a medicina oriental já defende há imenso tempo, ok? Então, tu olhas para uma pessoa que está apática, está deprimida, está com. Até se costuma dizer assim: eu hoje estou em baixo, eu hoje sinto-me sem energia, não é? Porquê? A relação entre o estado emocional e o estado físico. Ou seja, a tua emoção pode-te fazer ter um padrão vibracional mais elevado ou menos elevado.
Quanto menos elevado for esse padrão vibracional, mais propenso o teu corpo está à doença. No fundo, o que é que nós estamos a ver? A filosofia da medicina oriental. É exatamente isto. A medicina oriental sempre classificou as patologias assim, por excesso de energia ou carência de energia. Deixa-me dar-te outro exemplo, ok? Então deixa-me lá apagar isto tudo agora aqui. Ok. Vamos então fazer aqui uma pausa. Vamos tentar entender, recapitular tudo o que já vimos até aqui. Então já vimos que a medicina oriental vê o ser humano como uma estrutura energética unificada, ou seja, como o conjunto de vários elementos, várias partes, todas elas unidas e a interagirem entre si a nível energético. Mas como é que essa energia flui? Como é que se dá, no fundo, todo este processamento da energia no corpo? Vamos ver. Olha, por exemplo, quando nós estamos a falar da eletricidade, ainda antes de passarmos aqui à questão da, do processamento da energia no organismo, segundo a visão da medicina oriental. Pensa na eletricidade. Tu só chegas a casa, ligas o interruptor e a lâmpada acende-se, porque existem fios elétricos que conduzem a energia, certo? Na visão da medicina oriental acontece exatamente o mesmo. Olhas aqui para o corpo, deixa-me aumentar aqui a imagem, e o que tu notas é realmente esta, no fundo, uma circulação. Olha, se tu olhares aqui para esta imagem do corpo, o que é que tu vês? Vês aqui uns tracinhos, não é? Com vários pontinhos, certo? Olha aqui, estás a ver? Então, estes pontos são, no fundo, os tais fios elétricos. São os tais canais por onde a energia circula ao longo do corpo. E é interessante porque estes canais, por onde a energia circula, por onde a energia percorre, são chamados de meridianos. Tu já tinhas ouvido falar dos meridianos, certo? Pronto, agora já sabes o que é que são. Os meridianos mais não são do que estes canais que fazem, no fundo, a circulação da energia ao longo do corpo. Agora, isto é muito interessante, porque quando há um bloqueio ou uma agressão a qualquer um destes canais, o resultado são exatamente os tais desequilíbrios que vão alterar o correto funcionamento dos órgãos e dos sistemas por onde estes canais passam, dando origem à doença. Ou seja, vamos ver isto numa outra perspectiva. Deixa-me ver se eu consigo fazer-te aqui um design. Vamos imaginar, por exemplo, que num destes canais, olha aqui, por exemplo, este canal que passa por aqui, que vem até ao pé, ok? Vamos imaginar que aqui há um bloqueio. Ou melhor ainda antes de irmos ali, vamos imaginar aqui, assim, uma coisa gira. Isto não sei se sabes, é um rio. Não é? Ok. E agora, neste rio, o que é que vai correr, circular? Água, ok? Então a água está aqui a circular, certo? Agora vamos imaginar que temos aqui um grande obstáculo. Aqui. Pode ser os pedregulhos que caíram para aqui, temos aqui um grande obstáculo. O que é que vai acontecer à água? E vamos imaginar que este obstáculo é maior, que até mesmo interrompe completamente aqui a passagem. Temos aqui um grande obstáculo, ok? O que é que vai acontecer com a água? A água agora já não vai conseguir circular, certo? Ok, então a água agora chega aqui e, como não consegue passar, das duas uma, ou fica aqui acumulada, também vamos imaginar que este obstáculo é enorme, ok? E temos aqui uma represa, não é? Em que simplesmente deixa de haver água,
do obstáculo para a frente, e então aqui teremos uma zona seca. Ou então, se ela vier mesmo num grande fluxo, o que é que vai acontecer? Ela vai começar a extravasar, certo? E o que é que vai acontecer aqui ao lado? Vai começar a alagar todas estas zonas aqui. Mas independentemente de ela extravasar ou não extravasar, nós vamos ter sempre uma área seca, certo? E vamos ter uma interrupção do fluxo da água, certo? Ok. A nível da energia é exatamente a mesma coisa. Ora, se existe um canal, que neste caso seria se existe um canal que em vez de circular água aqui, circularia o quê? A energia. Muito bem. E agora, simplesmente, já não temos, e há aqui uma obstrução, a energia não vai circular. E o que é que vai acontecer? Se há aqui uma obstrução, nós vamos ter aqui carência de energia, aqui vamos ter excesso de energia. E normalmente é assim que a medicina tradicional chinesa classifica as doenças. Se tu tens uma doença onde há carência de energia, tu tens aquela doença caracterizada pelo enfraquecimento, são as tais chamadas doenças frias. Mas se tens uma doença com grande acúmulo de energia, não é? Estaria, por exemplo, aqui, então nós vamos ter uma congestão de energia, vai haver um acúmulo de energia. Imagina, para ser mais fácil, em vez de energia, pensa em calor. Quando pensas em aumento de calor, pensas no quê? Inflamação. Não é? Então, normalmente, na medicina tradicional chinesa, as doenças que são caracterizadas por grande congestão de energia são doenças inflamatórias. Faz sentido? Então é assim que eles classificam. Ou seja, se nós olharmos agora aqui para o nosso desenho novamente, se nós temos aqui este bloqueio, então quer dizer que toda esta área, não é? Toda esta área vai ter carência de energia. Se vai ter carência de energia, não pode haver saúde, não pode haver equilíbrio. Aqui haverá carência, aqui vai haver excesso, porque ela fica aqui acumulada, ela não chega a circular. Está bem? Então, para a medicina tradicional chinesa, a visão geral oriental da saúde e da doença é sempre baseada neste prisma, em que para haver equilíbrio tem que haver circulação energética, tem que haver fluidez energética, tem que haver a tal estrutura energética unificada, em que quando um bloqueio que surja num destes canais vai comprometer todos os outros. E esta é que é a questão. E é isto que tens que levar em consideração, é que realmente não há como haver um bloqueio só num determinado ponto e todo o resto do corpo continuar a funcionar lindamente. Não, é uma estrutura energética unificada, ok? Lá está, é a visão do todo, é a visão holística do ser. Deixa-me lá apagar agora aqui os meus desenhos, eu espero que tenham ajudado a entender, ok? Então, por isso mesmo, e como nós vimos aqui atrás, é que tínhamos percebido que para que quando olhamos, por exemplo, para qualquer doença a nível físico, haverá sempre por trás um bloqueio energético. E para que haja o reequilíbrio, para que haja a cura, para que haja um tratamento eficaz, vai ser sempre necessário que, de facto, o bloqueio seja removido. E para se atuar, vamos lá pensar naquele exemplo que nós vimos aqui. Se o bloqueio estava aqui, não me adianta de nada estar a agir cá em cima ou cá em baixo. Não, eu tenho que ir direto ao bloqueio, tenho que ir ao ponto que está bloqueado. É aí que surgem os pontos de acupuntura. O que é que se vai fazer com uma agulha? Por que é que vamos introduzir uma agulha no organismo? Para tentar desbloquear o canal energético, para remover o bloqueio que deu origem ao problema, à patologia. Deu para entender? Está fácil de acompanhar? Portanto, quando pensamos em acupuntura ou qualquer tipo de técnica terapêutica associada à medicina oriental, o objetivo será sempre este:
promover o reequilíbrio energético dos órgãos, sistemas e do organismo como um todo. Não é? Identificar os pontos de bloqueio, promover os bloqueios para que a energia circule livremente, possa ficar fluida. Só assim teremos, de facto, equilíbrio, só assim teremos saúde. Ora, como eu já referi, a terapia Sujok segue a mesma linha filosófica da medicina oriental. Os princípios estão lá, está bem? A única coisa que difere é, no fundo, a abordagem e os métodos que são utilizados. Porque na forma como a terapia Sujok trabalha, esses métodos acabam por tornar toda a terapia muito mais acessível, tudo mais prática, mais fácil, ok? E por isso é que te foi dito que realmente é uma terapia que pode ser utilizada por qualquer pessoa. Já a acupuntura chinesa não. É muito que se lhe diga. Aliás, eu quero que tu entendas uma coisa. Tudo aquilo que eu considerei até aqui foi de uma forma muito leve, muito simplificada, muito generalizada. A medicina tradicional chinesa, a acupuntura chinesa, é muito mais do que isto que eu acabei de descrever aqui. Okay? Ninguém tira um curso de medicina tradicional chinesa, por exemplo, em menos de 3 anos, porque é dos cursos com uma carga horária bem mais elevada dentro da saúde natural, ok? Mas dá para teres uma noção básica, essencial, do que é que realmente consiste a visão, ou no que é que consiste a visão da saúde, da doença, por parte da medicina oriental, está bem? Mas vamos agora nos debater na questão da Sujok, porque é isso que nos interessa. Portanto, criámos aqui este contexto. Vamos lá fazer aqui um ponto da situação, um resumo, para ver se tu não te perdes no meio do caminho, está bem? Então, o que é que nós já vimos até aqui? Terapia Sujok é realmente uma terapia recente, criada em 1986, coreana, porque foi criada por um médico coreano, e basicamente trabalha os pontos biologicamente ativos nas mãos e nos pés, como o próprio nome indica, porque Su significa mão, Jog significa pé. E tudo bem, certo? Também percebemos que a nível de filosofia vai buscar a mesma filosofia, a mesma visão, no fundo os mesmos princípios da medicina oriental e da medicina tradicional chinesa especificamente, ok? Em que, segundo esta visão, o corpo é sempre uma estrutura energética unificada, não há separação, certo? Todos os pontos do organismo estão em comunicação direta e só haverá saúde, só haverá equilíbrio quando há um fluir da energia. Qualquer alteração que exista nestes canais ou meridianos de energia vai originar desequilíbrios, vai abrir o caminho, no fundo, para a doença. Obviamente, se assim é, para depois tratar a doença, só o conseguiremos fazer de forma eficaz e bem-sucedida se formos descobrir o ponto de bloqueio e trabalharmos diretamente nele. São os tais pontos de acupuntura. Ok? Pronto, está claro. Agora, no que toca à terapia Sujok, usa essa filosofia, usa essa visão do homem e da saúde, mas com métodos mais fáceis, com métodos mais acessíveis. Eu até me atreveria a dizer que a terapia Sujok, isto sou eu a falar, tá bem? Às vezes não vou encontrar isso em manual nenhum, mas eu atrever-me a dizer que a terapia Sujok é uma acupuntura ou uma terapia oriental mais ocidentalizada, ok? Ou seja, está tão simplificada que pode ser facilmente utilizada quer no campo da medicina oriental, quer no campo da medicina ocidental, claro, desde que respeitem esta visão holística e integral do ser, está bem? Agora, vamos falar dos benefícios da terapia Sujok. E aqui podemos começar já por dizer que é uma terapia, ou que um dos principais benefícios é o facto de ser indolor. Mas isto aqui é muito subjetivo. Aliás, quando falamos em dor, estamos sempre a falar de algo subjetivo, porque o que é dor,
para um pode não ser dor para o outro, não é? As pessoas têm resistências diferentes à dor. E porquê que estamos a dizer que é sem dor? Estou eu com isto a dizer que a acupuntura, se joga, não dói? Não, não estou. Aliás, tudo o que seja acupuntura dói, ponto final. Não venham cá com histórias, ai, a acupuntura não dói nada. Quando dizem isto, eu fico logo a olhar para a pessoa a pensar, passa-se ali qualquer coisa. Claro que dói. Então estamos a espetar agulhas, não é? Eu já vi agulhas de acupuntura com 20 centímetros, minha gente. Quando se trata, por exemplo, a dor ciática, não é? Quando se quer atingir o nervo ciático, atingir quer dizer tratar, não é? As alterações do nervo ciático, utilizamos agulhas de 20 centímetros. Vão-me dizer que espetar uma agulha de 20 centímetros não dói? Ah, vá lá, não é? Claro que dói. Vocês vão me dizer, está bem, mas as agulhas da acupuntura Sujoc são muito pequeninas, são coisinhas assim. Sim, mas dói na mesma, está bem? Claro, dói mais nos pontos do que noutros, mas dói na mesma, tá? Então, por que se está a dizer que é indolor? Estou a mentir? Não, porque a grande vantagem da terapia Sujoc é exatamente nós podermos estimular esses pontos sem o uso de agulhas. E aí já não dói, ou pelo menos não dói tanto, né? Porque há ali alguns pontos que são mesmo dolorosos e o ponto final. Mas, acima de tudo, libertamos um bocadinho daquele pavor das agulhas. Mas há pessoas que são mesmo alérgicas às agulhas e ponto final. Bem? Mas mesmo aqueles que não são alérgicos, há sempre aquela reação, ai, agulhas, há sempre aquele medo, aquela coisa, e com a terapia Sujoc nós conseguimos contornar essa situação, está bem? Além disso, mas aqui há outro aspecto importante, quando se fala aqui, eu já falo mais à frente, ok. Depois a questão de podermos utilizar a terapia Sujoc para nos tratarmos a nós mesmos, e isso eu acho que é algo fantástico. Não é? Porque se tu dominares a técnica Sujoc, tu consegues trabalhar, quer no campo da prevenção, quer no campo do tratamento, no teu próprio corpo. Tratar o teu próprio corpo, isso é ótimo, isso é fantástico, não é? Depois também o facto de ser altamente eficaz. E isto porque, se for bem feita, nós conseguimos ver o resultado do tratamento. E mesmo, atenção, quando eu falo do resultado do tratamento, por exemplo, imagina que estás com uma grande alteração, no sistema digestivo, por exemplo. Tu podes começar a ver resultados logo ao final de alguns segundos ou minutos depois de teres começado a fazer o tratamento. Não quer dizer que vá ficar logo bom, mas começas a ver os resultados, ok? Até porque nós vamos perceber que há algum número específico de sessões que deveriam ser feitas. Mas os resultados podem começar a ser vistos com muita rapidez, o que é ótimo. Além disso, também é uma terapia tida como absolutamente segura. Ou seja, em que sentido? No sentido em que não pode prejudicar, não há efeitos secundários associados à terapia Sujoc. Claro, estamos a falar de agulhas. Se usares mal as agulhas, tens todos os riscos e perigos associados à utilização das agulhas em qualquer campo da saúde. Não é? Mas aqui também estamos a falar de adultos que vão trabalhar com agulhas e que têm noção dos riscos associados e que vão utilizar todos os cuidados, todas as precauções necessárias, está bem? No campo da segurança, é mesmo isto, a Sujoc não pode, portanto, tirando essa questão das agulhas, não há como fazer mal, não é? O que pode acontecer simplesmente é não produzir resultados, se não for bem feito. Não é? Portanto, a única coisa é esta, está bem? Porque a nível de efeitos secundários, não existe. Ou de contraindicações, também não existe. Por exemplo, isto é um aspecto muito interessante. Nós podemos fazer Sujoc a uma grávida. E são muito poucas as coisas que nós podemos aplicar numa grávida. E a Sujoc podemos fazer à vontade, ok? A nível de benefícios, também temos ainda a versatilidade. E isto porquê? Porque com muita facilidade, só utilizando as mãos e os pés, nós conseguimos tratar o corpo todo. Porquê? Porque temos o corpo todo projetado nas mãos e nos pés. Portanto, é muito mais acessível. E não é só isso. Tu, imagina, por exemplo, tens um espaço pequeno onde queres trabalhar, mas não tens ali uma marquesa, não tens ali condições. Tu, para trabalhares esse jogo, precisas de duas cadeiras, não é? Uma para ti e outra para a pessoa que estás a trabalhar. Pronto, não há nada. Não é? Mesmo que não tenhas uma mesa, mesmo que não tenhas um sítio ideal para ter os instrumentos, consegues aplicar o seu jogo sem qualquer problema. É muito versátil, também. Além disso, também pode ser, e esta aqui eu acho que é um dos aspectos que de facto faz desta terapia algo privilegiado e até faz com que ela se destaque em relação a várias outras, é o facto de ser
de se poder utilizar com sucesso em situações de emergência. Imagina, por exemplo, uma situação crítica, uma situação de emergência onde a pessoa naquele momento não consegue ir imediatamente para o hospital ou não há como ter assistência médica imediata. Tu estás lá, dominas a SUJOC, podes muito bem aplicar, seja a ti mesmo, se fores tu numa situação de emergência, seja a outra pessoa. Eu estou com isto a dizer que a pessoa aplica a SUJOC e já não precisa de ir para o hospital? Não. Eu estou a dizer que até vir a assistência médica podemos começar imediatamente a atuar. Ok? E às vezes isto pode marcar a diferença entre salvar uma vida ou não, entre conseguirmos resultados mais rápidos ou não. Ok? A nível de vantagens, podemos resumir isto tudo assim, no facto de ser altamente eficiente, porque os resultados são obtidos em pouco tempo, segura, e também o facto de ser bastante fácil de aceder a ela, a tal disponibilidade. Porquê? Porque as regras para a sua aplicação são simples, não há contraindicações, não há efeitos colaterais e tu podes utilizar uma série de meios para poderes fazer a estimulação dos pontos. E é interessante porque eu vou-te ensinar os principais, mas tu mesmo depois na tua prática diária de clínica, tu podes usar de criatividade, usar da tua imaginação e pensar em outras formas de estimulação, está bem? Ou até mesmo ir buscar conhecimentos que já tenhas de outras áreas, porque é isto que faz, de facto, o verdadeiro terapeuta, não é? É nós pegarmos em tudo aquilo que já aprendemos a pegar em tudo aquilo que fomos adquirindo até da nossa experiência e da nossa intuição, muito importante, não é? E criar os nossos próprios métodos. E vais poder fazer isso também na terapia SUJOC. O que é que então diferencia especificamente a terapia SUJOC da tal medicina tradicional chinesa, da acupuntura, porque nós dissemos que os métodos eram ligeiramente diferentes? Tem a ver exatamente com o facto de a terapia SUJOC agregar outras técnicas que a medicina tradicional chinesa normalmente, ou a acupuntura chinesa normalmente não utiliza, como, por exemplo, a reflexologia. Aliás, vamos lá ver. Nós estamos a falar de trabalhar nas mãos e nos pés o corpo todo. Porquê? Porque está refletido nas mãos e nos pés todo o corpo. Não é? É um sistema reflexológico. Por isso é que há pessoas que chamam a terapia SUJOC ou a acupuntura SUJOC uma acupuntura reflexológica, uma reflexoacupuntura. Ok? Exatamente por isto, porque não vai trabalhar diretamente nos pontos situados no corpo, mas sim nos pontos refletidos na mão e no pé. Também temos, só uma questão, antes de avançar. Quero com isto dizer que terapia SUJOC ou reflexologia é a mesma coisa? Não, de maneira nenhuma. Terapia SUJOC é muito mais do que reflexologia. Também, ela engloba, atua com técnicas reflexológicas, mas ela é muito mais do que reflexologia. Também associa a massoterapia, através de massagens ou técnicas de massagem específicas nos pontos correspondentes aos órgãos afetados. Também a pressoterapia, pela pressão exercida em pontos específicos, segundo técnicas específicas. Estão a ver como isto é tão giro? Também utiliza a magnetoterapia, e aqui de uma forma extraordinária, extraordinária. Nós com a utilização de magnetos em determinados pontos e colocados da forma correta, podemos, por exemplo, ativar uma circulação de retorno, uma circulação linfática, podemos ativar até um trânsito intestinal em situações de obstipação. Não é espetacular? Temos também a moxabustão. Esta, sem sombra de dúvidas, tem um papel importantíssimo na medicina tradicional chinesa e na acupuntura chinesa e, claro, também tem um papel preponderante na terapia SUJOC. Aliás, os chineses costumam dizer, o que mais nada trata, né? O que não é tratado por mais nada, a moxa trata, a moxa cura. Ok? Então, eles têm a mocha assim mesmo, como algo, e quando vocês começarem a utilizar, vocês vão perceber porquê. Eu tive uma colaboradora a trabalhar comigo no espaço que eu tinha de consultas e de terapias, a quem eu dei formação em massoterapia, e ela, depois de fazer o curso de massoterapia, fez o curso de terapia SUJOC comigo, e descobriu a mocha.
E ela começou a aplicar a mocha em todas as massagens que fazia. E os resultados, ela dizia, é espetacular, porque eu consigo resultados muito mais rápidos e eu acabo por ter que fazer muito menos esforço. Estão a perceber? Portanto, a mocha hoje em dia já vai sendo utilizada por muito mesmo na medicina e no próprio mundo ocidental pelos resultados incríveis que ela produz. Mas não se esqueçam, é característica essencialmente da medicina tradicional chinesa. E depois temos também a aromaterapia, e esta é uma área que me fascina. Não é porque eu sou, pronto, ok, eu sou fitoterapeuta, portanto a aromaterapia para mim há de ser, e tudo que seja associado a plantas, há de ser sempre algo que pelo qual eu tenho sempre um carinho especial. Mas é porque eu vejo mesmo resultados mais rápidos com a aromaterapia combinada com as outras técnicas, ok? E temos a cromoterapia, a utilização das cores, e por fim, a crioterapia, a utilização do frio, do gelo. Todos eles, combinados ou usados de forma isolada, podem produzir resultados extraordinários na terapia Sujoc, na aplicação clínica da terapia Sujoc. Portanto, podemos dizer, de forma resumida, que a terapia Sujoc é, no fundo, uma forma de reflexoacupuntura que utiliza como base de atuação os microsistemas. E chegamos então à tal parte que eu tinha dito que era muito interessante. Já ouviste falar de microsistemas? Sabes o que é?